Olá, gente. Olá, bom dia. Um prazer ter vocês aqui com a gente de novo, segundo dia de Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, da GEDUCA. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente começa aqui, então, mais uma sessão. Quem perdeu sessões ontem ou quer rever as sessões, elas ficam todas gravadas aqui na nossa plataforma. Então, é só acessar, vocês conseguem ver tudo. E a gente está também com a cobertura nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Acompanhem a gente por lá, está bem legal, o pessoal está arrasando. E compartilhem, usem a hashtag GEDUCA2021, marquem a gente nos perfis, tá bem? E, bom, vamos lá. Estão com a gente nessa sessão os intérpretes de Libras Michele Alonso e Yuri Borges. E essa mesa ela conta com tradução simultânea, feita por Morgan Faske. Bom dia, gente. Na nossa mesa, a gente tem, né, mesa de ciência e desigualdade, a gente conta com convidados super ilustres. A gente está com Abdejalil Akari, professor e diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Genebra, na Suíça. Bom dia, Abdejalil. Bom dia. A gente está com Flávio Comim, professor da Universidade Ramon Llull, em Barcelona, na Espanha, e professor afiliado da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E Douglas Reddy, professor de Educação e Políticas, diretor do Consórcio para Pesquisa de Políticas em Educação, no Teachers College, na Universidade de Colômbia. Bom dia, gente. Bom dia. Nosso debate vai ser majoritariamente em português, então quem quiser mandar perguntas para a gente, é só colocar ali no chat, comentários, eu vou ler aqui e a gente vai debater. Bom, eu queria começar aqui a nossa conversa falando um pouco dessa relação de ciência e jornalismo. Como é que tem sido para vocês, sobretudo agora na pandemia, como é que está essa relação? Vocês que pesquisam educação há muito tempo, desigualdades, vocês têm sido mais procurados? E até nas entrevistas, né? Vocês sentem que vocês são ali bem relatados ou tem alguma coisa que sai errado, tem algum problema, algum ruído nessa relação? O que vocês estão sentindo dessa relação jornalismo-ciência, principalmente agora nesse momento? A gente pode começar com o Flávio? Podemos começar com o Flávio. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa discussão. Eu coloquei aqui o meu alarme para não falar em nenhuma resposta mais de 5 minutos, então já apertei aqui para ir diminuindo qualquer coisa para respeitar os tempos. Eu queria mencionar, logo depois de agradecer pelo convite, eu queria mencionar que a minha primeira experiência assim, de trabalhar com jornalistas foi quando eu fui economista do PNUD, do Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e eu era responsável pela divulgação do IDH. Eu fiz esse trabalho mais ou menos por uns 5 anos no PNUD, e naquela época foi quando eu comecei a conhecer os jornalistas especializados em IDH. O que aconteceu? Cada vez que você tinha um lançamento de índice de desenvolvimento humano, e você falava muito de educação sempre, você tinha pessoas que já vinham acompanhando, que já lembravam do que tinha acontecido no ano anterior. E por que eu coloco isso como uma referência? Porque hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia eu vejo uma desigualdade muito grande entre os jornalistas. Tem alguns jornalistas especializados que, quando a gente faz uma pesquisa, a gente pede, por favor, você tem interesse nessa pesquisa, porque a gente sabe que aquela pessoa vai ler, aquela pessoa vai estudar, aquela pessoa vai ser precisa, e tem muitas vezes aquela entrevista que sai, aquela pesquisa que sai, e eu vou ser assim, brutalmente honesto, e muitas vezes sai de qualquer jeito, sai com muita, você vê aquele resultado com apreensão. Então, eu diria que, em relação à pandemia, pelo menos da parte das pesquisas que nós fizemos, o interesse jornalístico foi o mesmo. A única diferença é que ficou mais um samba de uma nota só. E o que acontece na pandemia? O que acontece na pandemia
e com pouca variação, pelo menos em termos das perguntas que eu tive a oportunidade de responder. No entanto, a principal característica, e eu uso como referência o que aconteceu há 10 anos atrás, é que hoje o jornalista tem que enfrentar áreas diferentes, tem que pegar pautas diferentes. Aquele jornalista puramente especializado hoje acaba sendo um pouco o Messi, o Neymar do futebol. Né? Existem aqueles jornalistas que conseguem se especializar e manter naquela especialização e serem conhecidos por aquilo. Mas isso não é assim, a grande maioria. Você sai, assim, dá para contar o número de jornalistas. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que o que eu notei não foi nenhuma diferença em temática, nenhuma questão de incidência diferente. O que eu notei é que cada vez mais o tema da educação, tirando algumas honrosas exceções, é tratado por jornalistas com formações diferentes. Por isso o GEDUC é tão importante, não é nenhuma novidade para vocês, eu sei disso, mas muitas das coisas que nós fizemos, principalmente o lançamento de uma pesquisa sobre burnout e depressão durante a pandemia, que foi feita brilhantemente pelo Paulo Saldanha, quando foi para outros caminhos, outros veículos, o material já não foi tratado da mesma maneira, e isso tem acontecido recentemente. Acho que existem algumas transformações no jornalismo que explicam isso. Sim. A gente passa, então, Abdejalil, como é a situação, como é na Suíça, ou, enfim, outros países até, né, com os quais o senhor lida? Muito obrigado e obrigado pelo convite. Por sua pergunta, a relação entre ciência, pesquisa e prensa, eu vejo primeiro, precisamos reconhecer, são duas profissões diferentes. Na verdade, a pesquisa na educação, sempre temos resultado provisório, tem muita complexidade, precisamos publicar resultados parciais e precisamos de muito tempo. Por exemplo, normalmente na pesquisa, na área de ciência humana, você não é bom trabalhar sobre um tema que está na atualidade. Sempre tem que ter um tema com mais tranquilidade para poder fazer sua metodologia. E a prensa é uma profissão que tem menos tempo, que quer resultado, que quer reaccionar imediatamente ao evento. Então, são duas profissões em uma cronologia diferente. Mas precisamos trabalhar juntos e vejo que há muita potencialidade de trabalhar juntos. Da parte da ciência da universidade, pelo menos na Universidade de Genebra, eu considero que nós estamos formados para divulgar. Nós estamos formados como pesquisador a falar à pessoa comum, a falar à prensa. Estamos acostumados a falar com nossos pares, com especialistas, com expertos. Então, às vezes, estamos um pouco perdidos quando precisamos falar a uma audiência mais ampla. E, do outro lado, durante esse tempo, só para finalizar, esse tempo do Covid, eu estava com muito pedido de entrevista para falar sobre desigualdade, o tempo do Covid. E, na verdade, quando você, pesquisador, está fazendo uma entrevista, quem tem a iniciativa é a pessoa que coloca a pergunta. Então, por isso, nesse último ano, eu decidi escrever um pouco em outro meio de informação, como jornais, magazine, e escrevo como pesquisador, não escrevo como escrevo em revista científica, e realmente é uma aprendizagem, porque você coloca as coisas de forma diferente, usa a palavra diferente. Então, eu vejo realmente muitas oportunidades de trabalhar juntos e colaborar juntos entre pesquisador, científico e a prensa, mas não esquecer que estamos em um mundo um pouco diferente, em uma cronologia que é diferente também. Uhum. Doug, e como é que tem sido para você?
Morning, everybody, and Bom dia a todos e muito obrigado por me convidar. 3 pontos rápidos que eu gostaria de colocar. Nos Estados Unidos, primeiro, tem muitas organizações boas que fazem essa combinação de pesquisa em educação e jornalismo. Na Universidade de Colômbia, chamado Instituto Hechinger, que faz um trabalho fantástico, tentando ajudar os jornalistas a entenderem aquilo que os pesquisadores estão fazendo e vice-versa. A academia, muitas vezes, não achamos que jornalistas não sabem o que estamos fazendo, mas eu sou o culpado disso, porque meu trabalho não é acessível. E a Escola de Jornalismo de Colômbia tem programas muito fortes que tentam fazer com que a pesquisa em educação seja acessível para jornalistas e o público. Então, acho que tem modelos diferentes que podemos trabalhar para melhorar aos pesquisadores. O segundo ponto que gostaria de colocar é em termos de minha relação com jornalistas. Uma das coisas mais difíceis, eu acho que meus colegas da academia podem concordar, uma das coisas mais difíceis para fazer os jornalistas entenderem é a dificuldade para um pesquisador dizer que programa ou política ou currículo X causou ou levou a tal resultado. Para fazer essa declaração de causa é muito difícil para um pesquisador. Que X causou Y, e muitas vezes os jornalistas, como outras pessoas, têm essa dificuldade de que correlação não é causa. O resultado não necessariamente tem tal causa. O terceiro ponto é que nos Estados Unidos, com Covid, me ligam muito os jornalistas. Temos dados interessantes aqui nos Estados Unidos sobre a desigualdade. Temos dados fantásticos sobre desigualdades de etnia e renda e outros fatores entre crianças de 5 anos, quando começam a pré-escola nos Estados Unidos. Então, conseguimos documentar muito bem as grandes desigualdades que existem em termos de etnia, educação, renda, no início da educação. Nos Estados Unidos, falamos que as escolas não são a causa primária de desigualdade. E do nosso lado da política pública, perguntamos, o que as escolas fazem com a desigualdade que herdam? Nossas escolas estão exacerbando um problema que já existe ou as escolas são parte da solução? Então, tendo esses dados iniciais com Covid, conseguimos avaliar. Deixa eu voltar rapidinho. Também temos dados nos Estados Unidos. Fazemos exames no início e fim do ano letivo. Então, temos experiências naturais, como no Brasil. Tiramos férias de 3 meses durante o verão. A questão com com Covid nos Estados Unidos, as escolas estavam desligadas, as escolas estavam fechadas. Temos essa experiência natural. As escolas são desligadas, fechadas no verão. E ao longo das décadas descobrimos que a desigualdade de renda aumenta mais durante o verão do que durante o ano letivo. Sabemos que ao longo do último ano e meio nos Estados Unidos, a desigualdade cresceu. Estamos fazendo uma experiência natural, como se fosse. Então, nossa preocupação é a grande desigualdade que já existe, provavelmente piorou nos últimos 18 meses. Sim. A próxima pergunta eu ia direcionar a Abdejalil, mas eu acho que todos podem responder um pouquinho também. Doug já entrou um pouco, né? Que como que a educação tem sido afetada na pandemia. Até comparando, para a gente ter uma ideia, né, de como é que o Brasil está em relação aos outros países. Muito legal isso dos Estados Unidos, já ter tudo isso compilado, né? Eu acho que no Brasil a gente tem muitos dados também, a gente conseguiu observar também um pouco esse agravamento de desigualdades, mas queria ouvir de vocês um pouco essa comparação, né, e os impactos da pandemia na educação no que diz respeito à desigualdade. Volto primeiro para Abdejalil, então. Sim, eu acho que eu tenho uma postura um pouco diferente sobre essa questão do impacto da pandemia sobre a questão de desigualdade. E, para mim, a pandemia é um multiplicador de desigualdade existente. De forma geral, mesmo aqui na Europa, rapidamente dito, o sistema aqui na Suíça teve mais resistência que o sistema na França, o sistema na França mais resistente que na Espanha,
Então, essa questão de pandemia, na verdade, é só um acelerador das desigualdades. E, para mim, não serve muito se alarmar por a falta de aula por 1 ano, 5 meses, aqui na Suíça são 5 meses, 1 ano e meio, porque se não vamos alarmar solamente por as desigualdades multiplicadas por o Covid, não vamos resolver a questão estrutural. Então, isso não significa que estou desconcordando com Douglas, dizendo a importância da pandemia, mas eu tomo essa questão da pandemia de maneira um pouco diferente, dizendo com a pandemia ou sem a pandemia, temos muitos desafios estruturais a resolver. E a pandemia é só uma oportunidade para ver os dramas sociais, as desigualdades. Então, lo que vejo, lo que é importante, é a pandemia mostrou também que o sistema tem capacidade de resistir. Por lo menos, um corpo interessante como os corpos docentes, por lo menos aqui na Suíça, tomaram valor graças à pandemia. Porque antes da pandemia, como em várias sociedades, docente da educação básica, ou mesmo docente universitário, sempre tem a ideia, não trabalha muito, tem muita férias. E, na verdade, o que observamos é que conseguimos fazer algo na pandemia graças aos trabalhos dos educadores. Há outro ponto que eu queria destacar, e esse drama da pandemia, tem algo de positivo. Porque mesmo em um país como a Suíça, que é um país neoliberal, do ponto de vista econômico, a maioria dos partidos políticos fala precisamos menos estados, mais liberdade, todo esse discurso. Não sei se vocês observaram. O único ator que estava presente na pandemia é o Estado. Se no Estado não tem vacina, se no Estado não tem educação à distância, se no Estado não tem uma ajuda social para as pessoas mais pobres. Então, voltando à educação, para mim, a lição mais importante da pandemia é que parou o tempo que podemos escutar atores que falam precisamos menos Estado. Eu sei esse é um debate no Brasil. Tem alguns grupos que sempre falam que o Brasil tem que desburocratizar, tem que diminuir o papel do Estado. Na verdade, observamos na sociedade moderna, o único pilar sobre o qual podemos trabalhar é o Estado. Então, na educação, precisamos mais Estado. Flávio, passando para você, então, que inclusive pesquisou na pandemia, né, e levantou dados, como é que foi esse processo, né? Como é que impactos você observou? E eu vou até emendar com uma pergunta da Bárbara Benatti, né, que está assistindo a gente, que ela fala: temos visto pesquisas usadas para reforçar opiniões enviesadas, especialmente no tema da inclusão, isso é recorrente. Pesquisas mal feitas ou mal interpretadas. Como o jornalista pode ter um olhar mais crítico para avaliar? Né? Então, como é que a gente pode também melhorar essa relação? Então, muito bem. Eu concordo com várias coisas que a professora Kari colocou. Eu acho que nós realmente tivemos, na pandemia, um desafio de ação coletiva, em que países mais organizados ou em que existem regras que rezam mais pelo interesse comum foram capazes de cuidar um pouco das suas crianças melhor do que outros, em que ficou cada um por si. Eu concordo também que nós temos problemas estruturais que nós não podemos esquecer agora. Vamos lembrar que no Brasil, lá pelo 5º ano, as crianças já não sabem 60% da matemática que deveriam saber, e quando isso chega no final do ensino médio, chega a percentuais próximos de 90%. Em algumas estatísticas diferentes, algumas produzidas pela Unesco, outras estatísticas do próprio governo federal. Então, nós temos
problemas estruturais também de permanência na escola. Mas o que a gente viu? A gente viu que países diferentes fizeram coisas diferentes e que dentro dos países houve muita desigualdade entre aqueles alunos de famílias mais ricas ou menos pobres, digamos assim, e aqueles que dependiam unicamente do Estado. Quem dependia unicamente do Estado enfrentou uma paralisia na maior parte dos países. Eu falo também da experiência que eu vi aqui na Espanha. As mesmas dificuldades de acesso à internet, inclusão digital, as crianças dependendo do conhecimento dos pais. Um dos estudos que nós vimos é que existe uma transmissão quase intergeracional de conhecimento matemático, porque muitas vezes as crianças, lá no terceiro, no quarto, no quinto ano, elas dependem muito dos pais. Chega um momento que os pais não conhecem, devido ao seu baixo nível educacional, aquela matemática, eles deixam de poder ajudar. Então, isso afeta o desempenho das crianças. A gente viu isso com dados brasileiros também. E nessa pandemia, as crianças ficaram muito expostas às suas realidades. O que acontece? A quantidade de estudos, nós fizemos um levantamento há uns 2, 3 anos atrás para o Itaú Social sobre metodologias de avaliação de desempenho de professores, e a gente vê quase uma regularidade. A criança mais pobre se beneficia muito mais da escola. Está relacionado com o que o Douglas estava mencionando também, ou seja, de que a escola faz muita diferença, principalmente para as crianças mais pobres, porque elas não conseguem ter das suas famílias. Isso está relacionado com o trabalho do James Heckman e de tantos outros que seguem o Heckman, a influência que as práticas parentais têm sobre as famílias. O que acontece na pandemia? As crianças que ficam só com as suas famílias, muitas delas ficam em contextos em que aumentou a violência contra a mulher, aumentaram as dificuldades econômicas e todos os problemas associados a isso. Então, esse impacto, eu acho que cria um passivo. Talvez o meu único ponto para adicionar no que o professor Karen falou é a criação desse passivo. Eu acho que a gente precisa de uma agenda de recuperação. A gente precisa, principalmente para as crianças mais pobres, uma agenda de recuperação. Não quero me estender muito nesse ponto, mas eu acho que essa é a diferença que a gente precisa, que não ignore os elementos estruturais, que considere que, ao ficarem expostas, como outras não ficaram, então teve uma ampliação de desigualdades, sem dúvida, porque muitas crianças e jovens, a gente viu, inclusive, a diferença para o Enem, enquanto uns tiveram condições de estudar, outros não tiveram, e que a gente tem estratégias para recuperar esse passivo nos próximos anos. Doug, e até diante, né, de toda essa base de dados que vocês têm, como é que têm sido essas pesquisas, né? Como é que você observa esse impacto da pandemia na educação? E até lançar um desafio, né? Existe algum caminho que vocês já vislumbram, baseado em tudo que foi construído até agora? Existe alguma solução para a gente tratar das desigualdades? That's a 5-hour answer, probably. Bom, essa é uma resposta de 5 horas, provavelmente, se você quiser que eu responda agora. Voltando para meu colega suíço, eu estava dizendo, sim, que tem problemas estruturais em termos de desigualdade. Se sabemos que as desigualdades existem quando as crianças entram na escola, claro que tem elementos estruturais. Eu acho que eu concordo com você, totalmente. Então, nos Estados Unidos, como no Brasil, a pobreza infantil é uma grande preocupação. E para apoiar o Estado, eu não sei quanto falaram disso na imprensa brasileira, o governo americano, o que fez nos últimos 18 meses, em termos de transferências de dinheiro para famílias, foi a maior redução na pobreza infantil nos Estados Unidos em décadas. Então, o governo federal americano, em termos de apoio financeiro para as famílias, foi impressionante. E foi Covid que permitiu que isso acontecesse. Então, é uma coisa estranha. Houve benefícios, podemos dizer, do Covid. Então, eu quero ver, nos próximos 12, 16 meses, o que vai acontecer com os resultados das crianças. Para as crianças de baixa renda, Covid foi horrível. Mas podemos ver um benefício inesperado.
não me citem, por favor, mas a pobreza infantil foi reduzida em até 30% nos últimos 12 meses. Foi a maior redução desde os anos 60. Então, eu quero ver o que vai acontecer no futuro. Eu tenho um colega aqui que está estudando um impacto de dinheiro para famílias de baixa renda e o impacto sobre as crianças, os recém-nascidos. Ela está estudando literalmente as transferências de renda para o desenvolvimento cognitivo de recém-nascidos. Eu acho que vamos aprender muito sobre a redução em termos de estresse familiar, nutrição, renda nos Estados Unidos. Nossa rede de bem-estar social é muito fraca, então eu quero ver o que vai acontecer. A última coisa que eu queria dizer é que tem muita desigualdade dentro das cidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No ano passado, na cidade de Nova York, algumas escolas estavam abertas por 180 dias, presenciais. E algumas escolas em Nova York estavam abertas por 0 dias de aulas presenciais. São escolas privadas, particulares, etc. Então, entre países e dentro dos países, as desigualdades têm raízes estruturais. E podemos fazer alguma coisa. Os seres humanos fazem a política social. A política social não acontece simplesmente. Nós podemos ditá-la. É extremamente desafiador, né? Uma pergunta da Caroline Rodrigues Cardoso. Vou deixar para quem quiser começar respondendo. Bom dia. Minha pergunta para os convidados é: estamos vendo que a ciência tem tido um papel fundamental nessa pandemia no mundo inteiro. Apesar disso, vemos um avanço do negacionismo. Como a educação científica pode ser efetiva, em especial para comunidades socioeconomicamente vulneráveis, a fim de combater desinformação e negacionismo? E como a imprensa pode ser parceira nessas ações? Quem gostaria de começar? Vou começar. A pergunta é muito difícil, porque é uma pergunta bastante conectada ao contexto brasileiro, que estou seguindo de longe, mas a questão é a seguinte: e normal que existe um debate, porque o amplor da pandemia e o impacto da pandemia sobre a educação, sobre a vida das pessoas é tão grande, é que é normal que tenha um impacto. Mas eu gostaria de dizer que estou viajando também bastante, mesmo durante a pandemia, na África, no Meio Oriente, aqui na Europa, e essa questão do fake news, da questão das notícias falsas, está impactando alguma sociedade mais que outra. Eu vejo que, justamente, é melhor viver em uma sociedade democrática, onde tem debate sobre Covid, sobre a vacinação, mas eu sempre penso que, em termos de pesquisa científica, em termos de política pública de saúde, não tem que ser um objeto de debate. Eu acho interessante, por exemplo, aqui na Suíça, nunca tiveram lockdown. Eu nunca havia uma proibição de sair. Os restaurantes fecharam, mas na rua, a administração, tudo ficou aberto, porque as pessoas estavam acreditando no que se fala, os médicos, os especialistas, e os pessoal político sempre está chegando em outro nível. Então, foi um debate que liderado por científicos para informar a população. O problema acontece, me parece, quando você tem, no mesmo tempo, científico, a população e a agenda política interna que está usado para justamente, digamos, fazer uma crise dentro dessa questão. Eu penso, para finalizar, claro que a universidade, a ciência, a educação tem uma responsabilidade para formar a futura geração em uma capacidade de criticar, uma capacidade de saber qual é a informação que se encontra na internet que tem credibilidade, qual é a informação que não tem credibilidade.
eu vejo uma nova dimensão de nosso papel como universitário, como podemos formar nossos estudantes, e, claro, a prensa tem também responsabilidade para ter óculos crítico, mas também responsável. Sim. Alguém gostaria de complementar, Posso? Flávio? Sim, eu acho esse um tema fascinante, assim, que coloca a educação no centro do debate. Acho que da área que eu venho, que é desenvolvimento humano, existe uma leitura inicial que acredita muito no papel da razão. Se a gente for lá pegar pelo John Rawls, pelo Amartya Sen, o papel da razão pública, a gente dentro de uma sociedade no qual a gente não precisa concordar com tudo, a gente vai ver quais são os consensos sobrepostos que nós temos. Não existe muito fake news aqui nessa discussão, não existe muito a possibilidade de discordar a ciência, e a gente acredita que as políticas podem ser avaliadas de modo objetivo, mas, na realidade, a gente precisa muito mais da antropologia e da psicologia. A gente precisa, e uma das coisas que eu tenho feito recentemente é resgatar os antigos, como Gordon Allport, que escreveu um tratado sobre preconceito, no qual ele vai nos explicar como o que interessa para as pessoas agirem não é necessariamente a verdade, é a percepção de verdade. Elas imaginam, se elas não têm contato com as outras, é como elas imaginam que as outras vão agir. Claro que isso tem impacto sobre racismo, isso tem impacto sobre xenofobia, tem impacto sobre discriminação de gênero e impacto sobre uma coisa que no Brasil é fortíssima, que é a aporofobia. A professora Adela Cortina, da Universidade de Valência, publicou em 2017 um livro explicando essa rejeição aos pobres como um dos tipos de evidência que nós temos. Então, o que significa nesse debate? Que a ciência parte do núcleo de informação das pessoas, mas que pode estar sujeito ao que o Daniel Kahneman e tantos outros vão chamar de heurísticas, que são aquelas generalizações, aqueles atalhos que nós pegamos cognitivos para formar percepções. Eu acho que dentro dessa base nós vamos compreender como a ciência pode ser usada dentro do que o Thomas Piketty vai chamar de ideologias. A relação entre desigualdade e ideologias, que ele tratou no livro que ele publicou ano passado com o mesmo título, vai exatamente tentar explicar o papel que a educação e o conhecimento têm na propagação dessas ideologias. No Brasil, infelizmente, a gente precisa entender como é que as pessoas buscam distinção à la Bourdieu, à la Pierre Bourdieu, como cidadão é o outro, eu sou um engenheiro, como você sabe com quem está falando. E a educação tem um papel fundamental para construir uma sociedade que tem um mínimo de imparcialidade, um mínimo no qual as pessoas têm uma visão de coletivo. Eu acho que tudo que a gente está vendo sobre o negacionismo reforça apenas a existência de sociedades polarizadas. Eu não vou entrar nas causas agora disso, né, para ser mais curto, mas eu acho que esse debate abre muitas portas dentro da ciência política, cujas alternativas, até hoje, pelo que eu tenho visto, são muito imperfeitas comparado ao que a psicologia e a antropologia têm oferecido. Flávio, até para emendar, né, queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão do preconceito à pobreza, né, que está diretamente relacionada à questão de desigualdades, né? Como é que você vê isso? Então, eu vou citar, só para ser bem curto nisso, eu vou citar um trabalho que para mim é sensacional. É um livro do Alberto Alesina e do Edward Glaser, que eles publicaram em 2004, comparando a pobreza nos Estados Unidos com a pobreza na Europa. E eles disseram, olha, que interessante, Estados Unidos tem um welfare state, um estado de bem-estar social baixo, e os europeus têm alto. Será que isso tem alguma coisa a ver com os valores que as pessoas têm? E eles foram pegar do World Value Survey, eles foram pegar informação de se as pessoas achavam que os pobres eram pobres porque eram lazy, porque eram vagabundos. Esse índice deu altíssimo nos Estados Unidos, deu 60%, e para os europeus deu 30%. E eles fazem a seguinte conjectura: pode ser que a visão que a gente tem, essa rejeição que a gente tem aos pobres,
faz com que a gente ache que eles não são merecedores da ajuda do Estado. Para que eu vou pagar imposto para dar benefício para pessoas que vão explorar o sistema, que moralmente são falhas? Então, é interessante, porque a gente vê que o estado de bem-estar social e a desigualdade que esse estado de bem-estar social reproduz tem a ver com os valores das pessoas. Tem toda uma literatura que se segue, pessoas discutindo como é que isso entra dentro do processo político, tem todo o trabalho da professora Della Cortina dizendo que esse é um divisor de águas. Por quê? Porque não é apenas o racismo, são as pessoas negras pobres. Não é apenas o sexismo ou a homofobia, é a discriminação àquelas pessoas que são mais pobres, as mulheres mais pobres, as pessoas com outras opções sexuais mais pobres que sofrem. A gente, se não entender isso, principalmente num país tão desigual como o Brasil, a gente não consegue abrir a chave do entendimento de por que existe uma sobreposição de discriminações sobre as pessoas que são potencializadas sobre a pobreza. Então, passa pela vontade da pessoa de pagar imposto ou não pagar imposto, uma avaliação que depende da imaginação. Tem um livro sensacional da Sandra Sherman, chamado Imagining Poverty, como é que surgiu a ideia, como é que os pobres viraram números, deixaram de ser gente e passaram a ser números na cabeça do cidadão comum, e o que nos resta é imaginar, e essa imaginação depende muito do reforço que nós temos à nossa moralidade. Então, esse caminho faz com que talvez a solução da qual você perguntou seja uma solução de que essa educação tem que ser uma educação mais em valores. O problema é que quando se fala em educação de valores, isso abre uma caixa de Pandora que tem valores conservadores ali dentro. Nós não falamos de valores de humanidade, não falamos de valores de amor, de compaixão, mas é essa agenda que precisaria ser discutida. Sim. Doug, eu vou passar para você para comentar um pouquinho essa questão de ciência e negacionismo, e vou emendar também com a pergunta da Iana Oliveira Pereira Adson, que ela diz: bom dia, como vocês percebem as desigualdades sociais e educacionais como... vocês percebem, né, essas desigualdades sociais e educacionais como um projeto de governo? Acho que os Estados Unidos passam por um processo parecido com o no Brasil, tendo em vista que não é interessante para os líderes que todos tenham realmente acesso a uma boa educação escolar. Então, Doug, como é que você vê isso? Yeah, there's a saying in the US. Tem um ditado nos Estados Unidos, que é o seguinte: os Estados Unidos não têm política social, nós temos política educacional. Os Estados Unidos não têm política social, nós temos política educacional. E esse ditado vem nos Estados Unidos, Flávia, você tem razão, é o Velho Oeste. Nós temos outra frase: você tem que se virar, você tem que se melhorar. E o argumento é que nós temos educação boa e, portanto, se você não tiver sucesso econômico, social, é sua culpa. Então, temos algo horrível. Talvez no Brasil isso exista também. Nos Estados Unidos, nós culpamos aos pobres, muito. Nós culpamos aos pobres pela sua posição na vida, sua situação. Porque tem uma crença que é uma corrida justa nos Estados Unidos. Se você não tiver êxito, é sua culpa. Então, eu acho que isso vale também no Brasil, parcialmente, como você mencionou. Apesar de ter os apoios um pouco mais fortes na Europa, por exemplo. Por exemplo, nos países escandinavos, o que as famílias recebem? Nos países nórdicos, as desigualdades no início da escola, nos países nórdicos, 30%, 25% aquilo que vemos nos Estados Unidos, porque tem pré-escola de graça, apoio familiar, então muita desigualdade aos 5 anos de idade é que os Estados Unidos faz muito pouco para as famílias, desde o nascimento até 5 anos de idade. Então, temos política educacional, não temos política social. Voltando à ciência, é preocupante nos Estados Unidos, talvez no Brasil também. Isso está tomando um sabor geográfico, podemos dizer. Tem uma ligação entre negacionismo com educação entre adultos nos Estados Unidos. Tem uma ligação. Quanto menos educação, mais a chance de ser negacionista. Nos Estados Unidos, o problema é que nos últimos 20, 25, 30 anos,
As pessoas muito educadas, os profissionais de elite, estão se juntando nos litorais, em Nova York, Boston, Washington, Los Angeles, São Francisco. Agora estamos separados geograficamente. Vocês podem ver isso. Por exemplo, no New York Times de hoje, podem ver as taxas de Covid nos Estados Unidos. Tem uma grande ligação entre nível de educação do Estado e a taxa de Covid e a taxa de vacinação. E estamos nos separando geograficamente. E isso também tem a ver com a eleição de 2020. Então, o medo aqui é que os Estados Unidos está se desintegrando, não só ideologicamente e politicamente, mas geograficamente também. Certo. E passando até agora para um momento que a gente está vivendo um pouco no Brasil, né, de retomada das aulas presenciais, o Brasil está entre os países que por mais tempo manteve as escolas fechadas na pandemia, né? Eu queria ouvir de vocês o que os outros países fizeram, que a gente pode aprender um pouco com as práticas estrangeiras nessa retomada, e que papel as desigualdades têm nesse momento de retomada de aulas presenciais. Como é que a gente deve olhar para essas questões agora? Quem gostaria de começar? Vou deixar um pouco livre. A Kari? Posso começar? Obrigada. Na verdade, faz 1 ano e meio que não fui no Brasil, estou seguindo a situação daqui, de longe, com muitos colegas. Eu acho que o momento para a educação no Brasil é um momento muito difícil. Então, eu acho que é difícil responder a sua pergunta. E por isso eu gostaria de distinguir 3 tipos de política educacional. Em todo lado do mundo, tem 3 tipos de política educacional. Tem política educacional do governo, tem política educacional do Estado e tem política educacional pública. O que significa essas 3 classes de política educacional? Significa, quando você tem política educacional do governo, são órgãos do governo, partido político, juntos, é governo que faz política. Quando você tem política educacional do Estado, são parlamento federal, estadual, municipal, organismo público. Mas quando você tem política educacional pública, você tem a sociedade civil, tem a fundação, tem educadores, tem pais, tem pesquisadores, tem empresa. E o que vejo bastante difícil, não sei se sou muito pessimista, que no Brasil existe mais política educacional de governo, às vezes do Estado, e raramente política educacional pública. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Para apoiar a educação básica no Brasil, cada governo inventa FONDEB, você vai passar por parlamento, negociar como o governo federal vai ajudar o município e o estado para melhorar a educação. E, na verdade, você, com esse tipo de política do governo, não vai conseguir entrar a solucionar os problemas de desigualdade estrutural. Então, você vai ficar, pode ser fazendo algumas políticas para equidade, você vai organizar cota, você vai facilitar acesso. Mas eu acredito na educação, precisamos distinguir igualdade formal, e sabemos que é um mito, produz desigualdade. Temos política de equidade, onde o governo vai procurar reparar. Mas o que precisamos na educação é política de justiça. Precisamos eliminar barreira que deixa criança, como o Douglas acaba de falar, criança que não tem nenhuma chance, nenhuma oportunidade de beneficiar do mesmo oportunidade educacional. Que significa trabalhar sobre a questão da justiça no Brasil? Significa não trabalhar somente sobre política educacional, mas eliminar oportunidade estrutural que vai impedir uma criança de ter um futuro melhor, por exemplo, pobreza, moradia, segurança, oportunidade econômica, ter pais que têm carteira assinada, que trabalham no emprego certo.
Então, precisamos, na verdade, como falou também Douglas, de política social e econômica que pode ajudar-nos a atacar a barreira estrutural. Então, para terminar e procurar responder a sua pergunta, Covid, com Covid ou sem Covid, se você não toma em sério a necessidade de colocar política educacional pública, você não vai conseguir se atacar a questão da justiça. Eu lamento, por exemplo, essa lei que permite a educação em casa no Brasil. Como se de todos os problemas educacionais estruturais no Brasil, a oportunidade de dar à família o direito de dar a educação em casa é um evento importante. Então, eu gostaria de dizer realmente, mesmo com um milagre político, trabalhar sobre desigualdade estrutural vai ser muito difícil no futuro. Eu quero adicionar, não é somente o problema do governo atual. O governo precedente também não trabalhou sobre barreira estrutural. Trabalhou sobre equidade, com a questão da Bolsa Família, melhorou alguns indícios sociais, mas o governo precedente também não trabalharam sobre a questão da desigualdade estrutural. Flávio, eu passo então para você, se quiser comentar até os pontos trazidos pela Karen, e até acrescentar um artigo até que você publicou há um tempinho atrás na Folha, né? Achei super interessante, comentando o papel dos esportes e das artes nessa retomada e até no combate às desigualdades nas escolas. Aí acho que isso até passa um pouco pela educação domiciliar, né? Já que a gente precisaria de união, né, para essas disciplinas. Tá, vou ter que me controlar agora, porque esse assunto dos esportes e da artes foi um estudo que a gente fez para o Itaú Social. A gente varreu a literatura até mais ou menos 2018, 2019. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria só reagir à sua pergunta. Tem uma questão fundamental no Brasil que a gente precisa responder e que está relacionado já com uma observação anterior que foi feita, né? Por que não se investe o que tem que se investir em educação no Brasil? Isso é um projeto, né? Aquela provocação do Darcy Ribeiro, né? Isso é um projeto de dominância, né, das classes populares. A gente não precisa nem chegar nisso, mas o fato é que, se nós falamos em prioridades, a educação não é uma prioridade. A gente viu que outros países, né? Eu estou botando todas as perguntas juntas, vai sair um jambalaya aqui, um jambalaya, né? Vai sair uma salada de frutas aqui, mas vamos ver se dá certo isso. A gente vê que outros países, à medida do possível, correram para ter classes presenciais, correram para equipar escolas com álcool gel, com máscara, correram para dar computadores ou para fazer campanhas para que alunos pudessem ter algum tipo de aula. Vários países correram para isso. No Brasil, essa inação, essa apatia que houve, eu poderia dizer que é uma apatia quase estrutural, é uma apatia que é mais do mesmo. O que a gente precisa fazer para mudar isso? É que é tão óbvio, tudo parece tão óbvio. Cada vez que a gente vê alguma estatística mostrando como o gasto com aluno de escola primária no Brasil é 1/3 do que vai acontecer, acho que até menos de 1/3 do que acontece na Suíça, Estados Unidos em particular, né? 1/3 da média da OCDE, 3 mil e poucos dólares por ano. Quando a gente olha que o salário dos professores brasileiros também de escola primária está na fila, lá no fim da fila das estatísticas que a OCDE produz, a cada nova estatística, a gente finge se surpreender com um problema que é recorrente. Então, o que a gente precisa explicar é por que não se gasta mais e precisa discutir modos de financiamento. Tem um trabalho que um ex-orientando de doutorado, Thomas Kahn, fez, no qual ele mostra que dentro dos governos militares a mudança de financiamento é uma coisa simples, delegar responsabilidade para o Estado e colocar incentivos à exportação que reduziram o ICMS, fizeram com que estados, principalmente do Sul e do Sudeste, fossem perdendo capacidade de investimento na educação. Tem algumas questões que são relacionadas a investimento, a financiação.
ou a financiamento, mas eu acho que tem uma questão central, que é uma questão de prioridades sociais, né? Eu puxo isso do Alesina e do Glaser, que eu mencionei antes. Aonde entra esportes e artes nisso, né? Se eu puder só dar umas headlines aqui sobre essa pesquisa. Entra que toda essa preocupação com a educação levou a uma concentração naqueles campos de estudo que eram campos de estudo mensuráveis, né? Alfabetização, matemática, ciências, você pode testar, muita discussão em relação ao ensinar para o teste, mas o que fica é que os currículos foram, ao mesmo tempo em que as crianças precisavam mais, os currículos foram empobrecendo. Existe toda uma literatura de esportes e artes que mostra que as opções são extremamente diversas, as opções são importantes não apenas de enriquecimento pessoal, se a gente levar em consideração que a educação não tem apenas um papel instrumental, não é apenas para dar trabalho para as pessoas, mas tem um papel constitutivo, intrínseco, de fazer o ser humano, melhor cidadão ou cidadã. E isso faz com que tenha, não por curiosidade, não por acaso, que essas são áreas que, em geral, as crianças gostam. São áreas importantes de motivação. Criança gosta de fazer esporte, criança gosta da parte de artes, são coisas que dão prazer para as crianças. E o que a gente procurou mostrar nessa pesquisa são os benefícios. Eu digo apenas um exemplo, né? Tem vários, né? E tá o relatório está lá em português e inglês no site do Itaú, o livrinho que a gente fez, mas uma coisa bem concreta, bem prática, porque eu acho que a educação se resolve com coisa prática. Infelizmente, coloco uma crítica aqui, parte da nossa pedagogia é feita de grandes ideias, grandes abstrações, mas o professor ele tem que saber a importância de chamar o aluno pelo nome, como é que ele organiza o quadro negro. O professor tem que saber, ou o diretor da escola tem que saber, se ele coloca, e essa pergunta muito simples que eu coloco como resultado dessa pesquisa, se coloca a educação física antes ou depois da matemática? E o resultado da ciência por trás disso é muito simples, coloca antes, porque ao fazer as crianças se movimentarem, você coloca em funcionamento uma série de hormônios e parte da ativação cerebral das crianças que as coloca muito mais alertas, predispostas ao aprendizado que elas poderiam exercer na aula de matemática. Coisas simples assim, como é que organiza uma grade horária, esse tipo de informação, mas tem também coisas muito importantes do lado das artes que cultivam a imaginação das crianças se colocarem no lugar do outro. Isso é fundamental para empatia, isso é fundamental para compaixão, isso é fundamental para uma educação do interesse comum. Então, claro, é uma pena só dar alguns headlines do relatório, que inclusive fala como o STEM, o Science, Technology, Engineering, Mathematics, should be STEAM, com arts lá no meio, como a importância, é o elemento definidor humano, na medida que o Process Automation e todo o machine learning, então, substituindo mão de obra, a gente precisa fazer um resgate do humano para essa economia do século XXI. É uma pena só uns headlines assim, mas essa é uma discussão que está lá e mostra, em termos concretos, eu queria destacar a relevância disso. Obrigada, Flávio. Acho que vale a pena a gente ir atrás dessa pesquisa, achei super interessante. Doug, quer comentar um pouquinho essa questão da retomada das aulas? E eu vou te deixar, uma outra questão, até emendando, para onde você vê que as pesquisas vão agora, né? A academia, a partir de tudo que a gente viu a pandemia, de tudo que a gente já tem, quais são aí as nossas próximas linhas de pesquisa, campos, aonde é que a gente tem que ir para pesquisar e entender um pouco melhor as desigualdades educacionais, sobretudo nas escolas, né? Até para nós jornalistas a gente ficar atento aos nossos próximos leads. Como é que você está vendo para onde a academia está mirando? You want me to be a wizard? Você quer que eu seja um mago, então, e preveja o futuro? Bom, em relação aos comentários anteriores, eu espero que as escolas vão reabrir e eu espero que não voltemos à maneira como as coisas eram. As escolas vão reabrir. Eu não quero que voltemos à normalidade, porque quando as escolas reabrirem no Brasil,
vai ter questões de qualidade de professores, treinamento de professores, escolas sem internet, escolas sem banheiros. As desigualdades estruturais continuarão existindo. Eu espero que nós não voltemos à normalidade e nós parabenizemos por isso. Esse é meu medo. Temos um ditado: nunca desperdice uma boa catástrofe. Eu espero que aprendemos alguma coisa disso. Eu espero que possamos melhorar as coisas. Nossa pesquisa aqui em Nova York, quando os professores foram forçados a ir para a internet e usar a nova tecnologia, nós disseram que foi horrível no início, mas aprenderam a fazer coisas. Que professores foram jogados no mar como se fossem, estão usando tecnologias de uma maneira que não eram antes e que não estavam antes. Mas agora podemos aprender sobre novas estruturas de aula, novas pedagogias, novas maneiras de pensar em tempo, o tempo de um dia, de como estruturar o tempo do aluno, o tempo do professor. Eu espero que aprendemos alguma coisa disso e não voltemos à normalidade, porque as coisas não eram muito boas antes. Eu espero... Já temos ideias de quão boas eram as escolas antes, 2 anos atrás, não eram tão boas assim. Tinham muitos problemas. Então, temos que focar naquilo que temos que fazer melhor. Em relação ao futuro, no mínimo nos Estados Unidos, os jornalistas estão focados no desenvolvimento cognitivo, a neurociência. Muitos jornalistas estão entrevistando e falando sobre ciência cognitiva e desenvolvimento cerebral entre crianças muito jovens. E na minha carreira, sempre trabalhei com 0 a 12. E todos nós temos que, na verdade, parar de trabalhar com isso e nos especializar nas crianças infantis, porque as desigualdades já existem nessa época e o cérebro desenvolve mais entre 0 e 4 anos de idade. Então, os jornalistas estão focados no início, que é onde nós podemos resolver as questões de desigualdades estruturais e ajudar as crianças com o desenvolvimento social e cognitivo. E pensando também no futuro, né? A CARI tem um trabalho sobre isso, falando da Agenda 2030, né? Porque a gente, como mundo, países membros da ONU, mais de 190 países, a gente assinou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Metas, inclusive, para combater essa desigualdade e erradicar a pobreza no mundo. E dentre essas metas, tem ali também metas para a educação. Vocês acham que faz sentido, até assim, depois dessa onda, tudo que a gente está vivendo coletivamente, né, faz sentido a gente ter metas coletivas, perseguir metas coletivas mundiais e cuidar uns dos outros, né? No Brasil, a gente também está num processo de renovar o nosso Plano Nacional de Educação, que termina agora em 2024. Então, essas diretrizes macro, né, que papel que elas têm, como é que vocês veem isso? Vamos começar com a Karen. Obrigado pela pergunta. Na verdade, todas as políticas educacionais atual estão conectadas a nível nacional e internacional. E nesse nível internacional, para a sua pergunta, qual é o papel, se é bom procurar chegar a 2030 com as metas que a ONU está colocando, qual é o valor dessa agenda para o Brasil? Minha resposta vai ser um pouco diferente. Eu acho que a prioridade do Brasil é construir uma política nacional coerente. Claro, essa agenda internacional pode guiar, pode dar algumas ideias, mas para mim o problema é que o Brasil precisa construir uma política educacional coerente, tomando no mesmo tempo os objetivos instrumentais da educação, saber ler, escrever e estar pronto para o mercado de trabalho, mas também, como falou antes meus colegas, não esquecer a educação serve também para formar a cidadão.
Então, eu acho que o Brasil tem que dar prioridade para uma agenda educacional nacional, claro, e conectar-se com o que acontece em nível internacional. Para mim, o problema, quando às vezes estou lendo, vendo coisas no Brasil, sempre os atores da educação falam que o Brasil tem que se inspirar da Finlândia, da Singapura, da Coreia do Sul. Eu vejo é totalmente errado, porque, primeiro, o Brasil é um tamanho continental. E quando o Brasil procura importar ideia de outro lugar do mundo, tem que ter muito cuidado. Eu acho que o Brasil também não está olhando por lugar certo. Se você me pergunta em que lugar o Brasil tem que olhar para se inspirar, tem que olhar em um país como a Indonésia, que tem a mesma população que o Brasil, que tem qualidade de educação melhor. Vietnã. O Vietnã, que é um país 5, 10 vezes mais pobre que a Europa, tem resultado PISA melhor que Espanha e Itália, em matemática. E quando você procura ver como a Indonésia e o Vietnã, dois países asiáticos, conseguem ter uma educação de qualidade, você vai encontrar característica comum. Primeiro, uma política pública de educação, não política do governo, política pública que dura décadas, com financiamento suficiente. Valorização da escola por parte do governo e da população. Procura da excelência acadêmica. A ideia que vale a pena estudar e vale a pena ser educado. E última coisa, uma formação e uma supervisão docente de ótima qualidade. Quando você pergunta às pessoas que são docentes em vários países asiáticos, é uma opção por escolha. Quando fizemos pesquisa no Brasil, 95% das pessoas que estão formadas em pedagogia são em pedagogia por falta de opção. Então, essa é uma questão estrutural, conectada ao salário, mas não só o salário, conectada ao valor que a sociedade brasileira, a prioridade, coloca na educação. E se você não consegue destabilizar essa visão que o docente é uma meio profissão, que o docente que é uma pessoa que não encontrou nada mais interessante de fazer em sua vida. Então, eu vejo que a prioridade é ter uma agenda nacional coerente para a educação e se conectar com o internacional na medida que você tem claridade de seu objetivo nacional para a educação. Obrigada, Kari. Flávio? Mais uma vez, assim, eu vou ser muito franco. Espero que os meus ex-colegas de ONU não estejam vendo, não estejam participando aqui do Congresso, mas eu acho o seguinte, em que contexto se deu as ODS, ou as SDGs em inglês, né? Em que contexto? No contexto em que a gente não cumpriu em 2015, já se viu por 2012 que as ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, não iam ser honrados, e aí você, antes de fazer um balanço e ter uma reflexão do porquê não, você pulou rapidamente para esse conjunto muito mais ambicioso. Eu, assim, vou ser super honesto, eu não acho que metas... O coletivo é interessante, mas o coletivo não enquanto instrumento do que fazer. O coletivo enquanto espírito, enquanto ideia, enquanto norte, sim. Mas enquanto o que fazer, eu acho que ao invés de ser macro, tem que ser micro. A gente tem que pensar, primeiro, quais são as práticas parentais, o que os pais fazem dentro de casa, como esse conhecimento acumulado de ler livro para criança, cantar com elas, fazer historinhas, fazer algumas atividades que provocam desenvolvimento cognitivo motor, uns mais amplos, outros mais finos, o que os pais podem fazer exatamente para aproveitar essa janela de oportunidade que o Douglas estava comentando da primeira infância. Isso é radical. Eu falo brevemente, eu fiz um relatório de desenvolvimento humano para o Panamá, que era sobre primeira infância.
a desigualdade que existe no Panamá, segmentando 30% da população indígena, começa como criança. As crianças não têm como engatinhar, as crianças não têm como fazer coisas que as outras fazem. A gente fez uma medição por alguns testes básicos lá e a gente vê que a desigualdade é uma consequência, é um resultado de algo que já começou. Mas eu acho que a gente precisa focar também uma microgestão de sala de aula, que tem a ver com pura e exclusivamente treinamento de professor. Eu já quis contratar gente que falasse sobre como reduzir a indisciplina em sala de aula no Brasil e não encontrei pessoas. Claro, vocês vão dizer, porque você não conhece e tal, mas é que não é uma coisa que a gente fala muito. Se eu quiser alguém que fale sobre um autor bacanudo, eu vou encontrar, mas eu não vou encontrar quem fale sobre gestão em sala de aula, principalmente relacionada à questão da violência. Rubricas, professor precisa de rubrica, eu preciso saber em detalhe o que fazer. Uma das coisas mais básicas, eu gosto daquele pessoal de matemática de Harvard, que eles começam nas suas rubricas. Na aula de matemática, está rolando matemática ou está rolando alguma outra coisa? E eles mostram em vídeo alguns professores que falam 15 minutos e não entraram. Eu lembro de um vídeo lá que o professor falava sobre a mulher do Sarkozy, não sei mais o quê, mas não entrava, numa aula de matemática, não entrava em matemática. A gente precisa de rubricas que sejam concretas, coisas que sejam do lado da microgestão. Eu acho que essa ideia de que os grandes objetivos vão nos manter como humanidade, servem a vários propósitos, servem a governos, servem a empresas, servem a diferentes entidades, algumas escolas também, mas os grandes problemas que nós temos, principalmente no Brasil, de motivação dos estudantes, são problemas que nós precisamos trabalhar num nível mais conversado, num nível mais micro. Nós precisamos trabalhar os pais têm um estoque, a educação não é apenas escola, educação é a sociedade inteira. A gente já testou o nível de conhecimento matemático dos brasileiros e o nível é baixíssimo. As pessoas não sabem fazer contas simples de percentuais, médias simples de cabeça. Nós temos um problema de estoque. Aí a gente vai para a escola, que é o fluxo, e a gente reproduz a natureza desse problema. Mas eu não vou falar mais, tem mais coisas que poderia ser dita aqui. Talvez a última coisa, o grande desafio, é que talvez a gente precise repensar a própria ideia da escola. Hoje em dia, que muitas crianças têm, né, através do telefone ou do computador, elas têm muita informação, e a gente tem esse problema com os pais, talvez a gente tenha que pensar em centros de aprendizado, que vem o filho, vem o pai, vem a mãe, vem a tia, vem a avó, uma cultura de aprendizado. A escola pública, como a gente conhece, é uma invenção lá do século XVIII, talvez a gente precise repensar mesmo as grandes estruturas, mas sempre pensando no detalhe, sempre pensando no como faz. Obrigada, Flávio. Doug? I think this question was more Brazil focused. I'll leave it to. Eu acho que a pergunta foi mais focada no Brasil, então deixa para meus colegas brasileiros. Mas há uma diferença estrutural fascinante entre os Estados Unidos e o Brasil. Na Constituição Americana, a educação não é mencionada. Não faz parte da Constituição Americana a educação, de forma explícita. E no Brasil faz parte da Constituição, uma parte da sua Constituição. Então, teoricamente, há uma chance para os brasileiros fazerem alguma coisa, particularmente em termos dos direitos das crianças, que nós não podemos fazer nos Estados Unidos. A educação nos Estados Unidos cabe aos estados e aos municípios, então, teoricamente, há uma chance para os brasileiros. Mas o Brasil está tentando implementar o BNCC, o Currículo Comum, que é uma obrigação nacional. Nós temos nosso currículo comum, que tem alguns paralelos. No Brasil, isso é uma obrigação. Os estados e municípios têm que cumprir com isso no Brasil. Mas faltam incentivos, falta a cenoura e falta punição se os estados e municípios não cumprem com isso. Então, vai ser interessante. Tem oportunidade para fazer política nacional de grande escala para a educação, mas como vai fazer isso? Se as pessoas não têm por que cumprir? Certo, a gente está chegando agora no final da nossa mesa, então agradeço demais a participação de vocês. A gente vai passar para uma última rodada para a gente encerrar, e aí eu queria voltar de novo para a relação, né, de ciência, jornalismo,
E vou colocar aqui duas perguntas que a gente recebeu para provocar um pouco essas considerações finais. Paulo José Ramos Pinheiro, ele diz: sou radialista e graduado em jornalismo. Como posso discutir e apresentar em meus programas ou blog temas sobre desigualdade sem ser ou parecer sensacionalista? E a Flávia Moreira Mota e Mota, ela pergunta: quais são os maiores desafios ao realizar esse trânsito entre o discurso da ciência e o discurso midiático? Então, vou deixar vocês com essas duas provocações e a gente pode Can I add começar. really quick? Rapidamente, In terms of, em termos de... Eu amaria ver jornalistas destacarem mais as vozes de crianças, para falar sobre as experiências das crianças de verdade, e aquelas crianças que não são cobertas na mídia. No Brasil, crianças da Amazônia, crianças rurais, você tem que empoderar as crianças e as experiências de vida das crianças. Muitas vezes focamos nas crianças nas grandes cidades, São Paulo, Rio, mas como essa é uma criança muito pobre vivendo num local rural no Brasil, nós temos que destacar as vozes das crianças da mídia. Quem quer continuar? Comento eu, então. Pode ir. Super importante o ponto que o Paulo levanta, principalmente em relação à questão da desigualdade, mas eu vou juntar com a questão da Flávia e vou dar um conselho. Se diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, enfim, como não tem como cobrar, né, o conselho para o Paulo e para a Flávia, vai lá. No que diz respeito à ciência, desconfiem sempre de como as pessoas estão comunicando coisas. E eu estou pensando principalmente no Brasil aqui. Desconfiem dos gráficos, olhem os eixos dos gráficos, olhem o período que foi escolhido, pensem que talvez tenha algum viés de seleção na maneira pela qual a pesquisa foi feita, pensem que talvez tenha algum tipo de história que a pessoa queira contar, começando o gráfico não do zero, mas começando mais de acima. Então, eu acho que olhar criticamente para a ciência, pensar como essa ciência não apenas tem que ser traduzida, mas olhar criticamente, ver os atores que estão divulgando as pesquisas, também como atores que podem ter as suas agendas políticas, por um lado, por outro, tanto faz, mas eu acho que olhar criticamente para isso é o melhor, eu acho que é a melhor coisa que pode ser feita. Por quê? Porque a gente vê muita coisa errada, vê muito gráfico que não podia, você pega assim, aquela história, existem lies, big lies and statistics, né? A ideia, mentiras, grandes mentiras e estatísticas. Foi um ex-primeiro-ministro inglês, acho que disse isso. E você vê como muitas vezes elas são reproduzidas de uma maneira que não deveriam ser. Então, a minha única recomendação, né, botando as duas coisas juntas, seria, mesmo sendo científico, desconfie, olhe criticamente para isso, que não significa negar. Obrigado. Obrigada, Kari. Difícil, pergunta difícil. Então, como não temos muito tempo, vou provocar um pouco a minha resposta. Eu, como estrangeiro, visito muito o Brasil e, claro, que tem imprensa que tem muito respeito, mas minha primeira opinião sobre a prensa no Brasil, sobretudo a prensa na televisão, é uma prensa sensacionalista, por definição. Estou falando como estrangeiro, quando estou na meu hotel de manhã e abro os canais principais da televisão, encontro coisa sensacional. Então, é difícil colocar um debate frio. Segunda questão que não falamos muito, a questão da legitimidade da religião na política. Eu acho que essa questão é uma questão que precisamos debater. Não estou falando da Europa como modelo, mas, no mesmo tempo, nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas religiosas se sentem com legitimidade de organizar o debate científico ou político. Eu acho isso ruim, de meu ponto de vista. Então, na verdade, para responder essa duas perguntas, vamos ampliar o panorama. Na verdade, a sociedade está
em frente de um contexto diferente. E para finalizar, eu sempre falo assim com meus amigos brasileiros, eu tenho muito, difícil fazer um debate sobre educação de maneira tranquila no Brasil, porque tem essa dualidade, tem essa briga ideológica, tem falta de consenso para fazer política pública que não depende do debate político e ideológico, mas uma reflexão técnica, como falou Flávio, uma reflexão sobre o que se faz no cotidiano da escola, o que acontece na sala de aula, e menos interesse para debate muito mais amplo. Desculpa se tomei mais tempo, e obrigado. Não, perfeito. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada para quem nos acompanhou até aqui, obrigada pelas perguntas enviadas, e a programação segue mais tarde, à tarde a gente se vê aqui de novo. Tchau, tchau, gente.